alunos! Bem-vindos a mais uma parte da nossa unidade 8. Hoje vamos falar sobre flexão simples. Então vamos lá entender um pouco mais sobre isso? Roda a vinheta! Então, alunos, nós vamos falar nesta unidade sobre flexão simples. Na flexão simples, existem dois esforços solicitantes diferentes de zero, então não nulos, que é o momento fletor e o esforço cortante. Bom, em vigas e elementos de barra em geral, submetidos a esforços de flexão, estão também normalmente expostos a esforços cortantes. Isto ocorre pelo fato dos momentos fletores serem oriundos, em geral, por forças transversais, sejam elas concentradas ou distribuídas ao longo do comprimento da viga, tá? Os esforços cortantes provocam, então, o aparecimento de tensões de cisalhamento internas no material. Elas são responsáveis por garantir o equilíbrio do nosso elemento. Então, carregamento transversal aplicado a um elemento de barra geral gera tensões normais provocadas pelo momento fletor e tensões de cisalhamento provocadas pelo esforço cortante. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer dois cortes hipotéticos, então aqui a seção 1 e seção 2. Podemos observar, então, que haverá uma distribuição de tensões normais devido à ação do momento fletor, exatamente como vimos na aula anterior, e também tensões de cisalhamento ao longo da seção transversal devido ao esforço cortante, certo? Bom, nós vimos também, já vimos em aulas passadas, que em um elemento submetido a carregamento transversal, as tensões de cisalhamento atuam no plano da seção transversal e ao longo do seu comprimento, devido a essa propriedade, do cisalhamento. Então, nós teremos um caso como mostrado aqui na figura. Vamos considerar, para ilustrar isso, um conjunto de tábuas sobrepostas, submetidas a uma força concentrada. Quando essas tábuas elas estão somente sobrepostas, sem conexão nenhuma entre elas, elas deslizam uma sobre as outras. Porém, se as tábuas forem mantidas unidas por algum mecanismo, por exemplo, cola, alguma coisa nesse sentido, todo o conjunto se deforma uniformemente, como ilustrado aí na figura B. Então, se as tábuas forem coladas, estas não deslizarão pelo fato do cisalhamento presente ser resistido pela cola. Considerando agora que seja uma barra fletida, Então, essa barra fletida seja não mais composta por tábuas, mas sim uma única. A tensão de cisalhamento gerada pelo esforço cortante deverá ser resistida pelas fibras do material. Por exemplo, a coesão existente entre as partículas. Bom, então aqui nessa figura eu estou mostrando como se fosse uma viga de madeira, com a orientação das fibras indicada na figura e ocorrendo a falha por cisalhamento longitudinal. Então, o que aconteceria aí? No caso, as partículas do material ali, entre as fibras, elas não conseguiriam resistir a essa tensão de cisalhamento oriunda do esforço cortante e ocorreria a falha, como indicado aí na figura. Então vamos lá para a parte importante, Toda vez que eu vou falar sobre a formulação do problema, eu falo sobre o quê? Sobre a hipótese cinemática. O que é isso? É a hipótese que eu faço sobre o campo de deslocamentos. E ela vai servir para a gente tirar conclusões, tanto com relação às deformações, como com relação ao comportamento das tensões, que estão aí relacionadas. Então vamos lá, o que a gente vai considerar para a flexão simples? Bom, devido à presença das tensões de cisalhamento no plano da seção transversal, são observadas distorções.
Tá vendo aqui na figura, ó, eu apliquei uma força de cisalhamento, né, vertical ali, e na figura abaixo eu tenho o nosso elemento, né, a nossa barra deformada com distorção. Então, verifica-se aí pela figura que a seção transversal inicialmente plana não permanece plana após a deformação. Isso seria diferente do que a gente considerou na flexão pura, não é mesmo? Mas vamos lá. Essa constatação não obedece uma das hipóteses das formulações das tensões normais na flexão pura, a qual, né, tinha como prévia que as seções transversais inicialmente planas e perpendiculares ao eixo da barra permaneceriam dessa maneira após a deformação. Entretanto, a deformação distorcional observada, ela é suficientemente pequena, podendo ser desprezada nas aplicações práticas. Isso ocorre, né, especialmente se eu tenho seções transversais esbeltas. Então, nós vamos fazer o quê? Desconsiderar esta distorção e trabalhar com a mesma hipótese cinemática que eu tinha anteriormente, que é o quê? Seções planas e perpendiculares ao eixo longitudinal permanecem planas e perpendiculares ao eixo deformado. Então, vamos falar sobre a formulação do problema do cisalhamento na flexão. Para o equacionamento do problema mecânico envolvendo as tensões de cisalhamento na flexão, né, para que isso seja desenvolvido, deve-se efetuar o equilíbrio de forças ao longo da direção do eixo da barra, de um elemento infinitesimal pertencente a este elemento. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar uma viga submetida a carregamentos transversais e vamos isolar um elemento de comprimento dx para representar aí uma seção transversal desta barra. Verifica-se que, devido à presença do momento fletor, existirão tensões normais nesse elemento, cuja variação é linear ao longo da altura da seção transversal, como mostrado aí na figura A, né? Como a gente viu também na aula anterior. O que nós vamos fazer? O elemento infinitesimal mostrado pode ser seccionado ao longo da sua altura, como mostrado aí na figura B. Verifica-se que o equilíbrio do elemento seccionado só é possível devido ao surgimento de tensões de cisalhamento, que eu chamei aí de tensão tau zero, né, que está atuando ao longo do eixo da barra na direção longitudinal, como mostrado na figura. Vamos considerar que esta tensão esteja distribuída uniformemente na área onde ela atua, então na área da seção transversal. Que área que vai ser essa? Ó, vai ser a base da nossa viga, né? Então, portanto, esse B vezes dx, que é o comprimentozinho que a gente levou em consideração da barra. Então, nas seções S1 e S2, a resultante das tensões normais que atuam na área abaixo da fibra J são as forças F de um lado e F mais DF do outro lado. Bom, então, como que a gente vai obter essas forças? A força F e a força F mais DF são resultantes das tensões normais. Então, vamos lá, vamos obtê-las. A força F pode ser obtida como integral na área inferior, né, que é a área que sobrou depois do corte, de sigma dA. E a gente vai lembrar da aula anterior que sigma é igual a m dividido pelo momento de inércia z vezes y dA. Então, essa vai ser a equação que nós vamos utilizar. E como que fica a situação para DF? A única diferença é que, em vez de a gente ter agora o momento m, a gente vai substituir por um acréscimo, um incremento de momento. Então, vai ser um dm. Então, df é igual a integral na área inferior de dm dividido por iz vezes y dA. Finalmente, a força F0 é igual a tau zero vezes B vezes dx, que é a área onde ela atua. Bom, agora que a gente já conhece as forças, vamos finalmente aplicar a equação de equilíbrio. Qual delas?
somatória de forças em x igual a zero. Então, vamos lá, vamos ver tudo o que temos aí. Então, temos a força F mais a força F0, né? E na direção oposta, a gente tem a força F mais DF. Então, ela vai entrar negativa aí na nossa equação de equilíbrio. Tudo isso igual a zero. Então, resolvendo aí, eu chego que F0 é igual a DF. Então, vamos substituir F0 e DF pelos valores que a gente acabou de encontrar para essas forças. Então, ficou lá, ó, F0 é igual a tal zero vezes B dx. Isso aí é igual a integral na área inferior de dm e z vezes y dA. Bom, é isso que a gente tem. Bom, tudo que for, né, constante, a gente pode colocar para fora da integral. Então, a gente poderia, né, nesse caso, colocar aí a parte de dm e z para fora da integral. Isso já ia ajudar bastante a gente. O que mais que a gente pode pensar aí em reescrever? Como tem o dx ali, né, do lado esquerdo da equação, eu posso passar o dx para o lado direito da equação. E eu vou ficar com dm dx. E eu vou relembrar que dm dx é o próprio valor do esforço cortante. Então, a equação final ficou a seguinte: tal zero é igual a 1 dividido por b e z vezes o dm dx, que nada mais é que a cortante, vezes uma integral na área inferior de y dA. Isso também é uma propriedade geométrica da seção transversal, é um momento estático em relação a z. Então, a equação final fica a seguinte: tal zero é igual a v vezes sz dividido por b vezes iz, onde v é o esforço cortante atuando na seção transversal, S é o momento estático em relação a Z, B é a largura da seção transversal e Z é o momento de segunda ordem ou momento de inércia em relação a Z. Vale salientar somente, né, que essa integral, como vocês viram, ela se refere à área inferior. Né? Então, ela representa um momento de primeira ordem, denominado momento estático, em relação ao eixo Z da área da seção transversal abaixo da fibra J. Tá? Por meio dessa relação, verifica-se que na seção transversal a tensão de cisalhamento é máxima quando S é máximo, uma vez que os outros parâmetros dessa equação não variam ao longo da altura da seção transversal, certo? Então, vamos agora avaliar como fica a distribuição de tensões em uma seção retangular. Vamos lá. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês como fica a distribuição de tensão de cisalhamento em seções retangulares, né? Bom, é mais um exemplo teórico, depois nos exercícios isso vai ficar bem mais claro da gente ver. Bom, a gente viu que a tensão de cisalhamento irá variar conforme varie o momento estático ao longo da altura da seção transversal, né? E nós vamos calcular o momento estático sempre em relação ao eixo Z. Então, eu vou começar mostrando isso para vocês. Então, vamos imaginar que a gente tem uma viga de seção retangular e vamos iniciar com as propriedades geométricas. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos relembrar como que era obtido o centroide de uma área. As equações, né, para obter as coordenadas do centroide de uma área são as mostradas aqui. Bom, com o que diz respeito ao que a gente está interessado, que é a posição y barra, ou seja, a coordenada y do centroide da área. Nós teremos y barra igual, na parte do numerador, né, a integral na área de y dA, que nada mais é que o momento estático em relação a z, e na parte do denominador, integral na área de dA, que é a própria área. Isso daí tem que ser igual a zero. Por quê? Porque a gente colocou, né, a coordenada da origem do sistema exatamente no centroide da nossa seção transversal. Então, tem que ser igual a zero. Bom, nós sabemos que a área não pode ser igual a zero. Então, quem sobra? O momento estático, que tem que ser igual a zero.
Então, a integral no numerador representa aí o SZ, que é o momento estático em relação ao eixo Z da área, né? E podemos, então, reescrever as equações para obter o centroide da área como sendo y barra igual a SZ sobre A e Z barra igual a SY sobre A. As coordenadas, né, de pontos sempre dependem do referencial adotado. Para a área retangular representada na figura, consideramos a origem do sistema de eixos em O, como está indicado aí. Então, aí tem a nossa seção transversal, indicado os eixos de simetria e a origem do sistema de coordenadas, né? Então, está indicado bem bonitinho aí para vocês. Bom, mas e afinal, quanto vale a coordenada y barra? Como sabemos, né, se o corpo possui um eixo de simetria, o centroide está sobre esse eixo. Se eu coloquei a origem do sistema aí, eu tenho então que y barra é igual a zero. Observando a equação y barra igual a sz sobre A, então vamos verificar que a área é sempre diferente de zero e, como eu disse anteriormente, o momento estático da área com relação a z, centroidal, deve ser nulo. Porém, o momento estático para uma fibra J qualquer não será nulo. Então, perceba a diferença. O momento estático, ele é zero para o eixo que passa pelo centroide. Mas se eu estiver pensando no momento estático de uma fibra J, onde, né, o eixo dela não vai passar pelo centroide da seção transversal, ele será não nulo. Então, vamos aqui para o exemplo. Portanto, para o cálculo da tensão nos pontos da fibra J, pode-se utilizar a área inferior, né? A área da seção transversal abaixo da fibra J. Ou mesmo a área acima da fibra J pode ser considerada. Tanto faz se eu considerar uma ou a outra, tá bom? Percebe-se que S, né, o momento estático, será máximo quando a área considerada para o seu cálculo for aquela contida totalmente acima ou totalmente abaixo do centroide, ou seja, a maior área. Bom, então vamos lá, vamos tentar entender como que a gente obteria um momento estático para conseguir calcular a tensão de cisalhamento para uma fibra genérica J. Então, olha aqui na figura que eu deixei aqui do lado, o que a gente tem? Temos uma seção retangular que tem largura B e altura H. Temos o que mais? Olha só, nós temos, né, nos eixos de simetria, na intersecção dos eixos de simetria, o centroide. E no centroide também está localizado a origem do nosso sistema de coordenadas, né? Então, temos aí o eixo Y com a origem no centroide apontando para baixo. A nossa fibra J, ela está exatamente na coordenada Y. Essa fibra J, ela tem uma dimensão infinitesimal, que vale uma largura dy e uma largura b. Então, é isso que nós temos. A partir disso, vamos então calcular o momento estático para essa fibra. Então, vamos lá. Olha só o que eu escrevi. Escrevi SZ da fibra J. O que significa isso? Momento estático com relação ao eixo Z da área inferior, área abaixo da fibra J. É isso que significa. Por isso que eu coloquei aí até da mesma cor. Observação importante, o eixo Z não passa pelo centroide da área inferior, ou seja, né, o momento estático não é nulo. Então, a gente tem que calcular ele. Como que a gente calcula ele? Vamos lembrar como se calcula o momento estático. O momento estático é calculado como integral na área de YdA. Nesse caso, a área que vai ser usada é a área inferior, a área abaixo da fibra, né? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó, a gente vai substituir o dA pelo que ele significa. A área aí vai ser o quê? B vezes dy, concordam? Então, eu vou substituir dA por b vezes dy. E agora, os limites de integração ficam em função de y. Então, eu vou fazer aqui.
Bom, a área inferior, ela vai da onde? Ela vai da coordenada da fibra Y, que é a coordenada da fibra J, perdão, que é a coordenada Y, até o final da seção transversal. Então, os limites ficam Y até H sobre 2, positivo. Então, fazendo essa integral, eu chego nesse valor aí, ó, B dividido por 2, entre parênteses, h ao quadrado dividido por 4 menos y ao quadrado. Beleza, isso eu calculei o momento estático considerando a área inferior. Vamos agora calcular o momento estático considerando a área superior. Então, olha só como que eu escrevi aí. Eu escrevi SZ sup da fibra J. O que significa isso? Momento estático em relação ao eixo Z da área sup, que é a área acima da fibra J. Bom, da mesma maneira que eu fiz ali, vou substituir o dA por BDY. O que vai mudar? Os limites de integração. Agora, olha só, é a área superior. Ela vai da onde? Vai da coordenada da fibra J, que é Y, até o final da nossa seção transversal, que é menos h sobre 2. Então, os limites de integração ficou menos h sobre 2 até y, de yb dx. Fazendo isso, eu chego em menos b dividido por 2 vezes, entre parênteses, h ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado. Então, a gente percebe que se a gente somar o momento, estático inferior mais o momento estático superior, a gente chega a zero, que é o quê? O que a gente já sabia, que o momento estático em relação ao eixo Z que passa pelo centroide deve ser zero. Para finalizar aqui a distribuição de tensões e cisalhamento na seção transversal, eu vou substituir naquela equação que a gente obteve para a tensão de cisalhamento todas as propriedades geométricas que a gente conhece para a seção transversal retangular. Então, no caso do momento de inércia, eu vou considerar BH ao cubo sobre 12, e no caso do momento estático, eu vou considerar ou o momento estático da fibra J, considerando a área abaixo ou considerando a área acima, tanto faz. Bom, fazendo essas substituições, eu chego na seguinte equação, olha só. Tensão de cisalhamento é igual a 6 vezes V, que é o esforço cortante, dividido por BH ao cubo, vezes, entre parênteses, H ao quadrado sobre 4 menos Y ao quadrado. Percebam aí, ó, que vai y ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que varia de forma quadrática. Então, as tensões de cisalhamento variam de forma quadrática na seção transversal, como indicado aí na figura em 3D. Então, verifica-se pela equação que a tensão de cisalhamento varia de forma quadrática com y e ela é máxima no CG. Para obter a distribuição de tensão de cisalhamento ao longo da seção transversal, vamos obter os valores de tensão de cisalhamento para várias fibras, como variando o valor de y. Verifica-se que o valor da tensão de cisalhamento máximo é 50% maior que o valor da tensão de cisalhamento média, que a gente aprendeu a calcular lá na unidade 3. Então, nessa última figura, eu só estou mostrando para vocês aí em 3D, em 2D, porque tem gente que consegue enxergar melhor em 2D, tem gente que consegue enxergar melhor em 3D. Então, eu estou mostrando a distribuição de tensão, tanto da tensão de cisalhamento quanto da tensão normal para seção retangular. Então, olha só. A gente observa que no caso da tensão de cisalhamento, o máximo ocorre no centroide, ocorre ali na metade, no eixo de simetria da nossa seção retangular. Em contrapartida, a tensão normal ela é nula, ela é mínima naquele ponto. E nos extremos, a tensão de cisalhamento é mínima, vale 0, e a tensão normal é máxima. Então, ficou assim a distribuição de tensões na seção retangular. Para finalizar o nosso vídeo, vamos falar um pouco sobre as limitações do uso da fórmula do cisalhamento. Bom,
Uma das nossas hipóteses aí ao longo do que foi explanado é a hipótese de que a tensão de cisalhamento ela é distribuída uniformemente sobre a largura, isto é, todos os pontos de uma dada fibra possuem o mesmo valor de tensão de cisalhamento. Utilizando a teoria da elasticidade, observa-se que esta condição não é perfeitamente atendida, de forma que um valor maior de tensão de cisalhamento é observado nas extremidades. Olhem aqui a figura que eu coloquei ao lado com essa comparação. As diferenças entre os valores obtidos para a tensão de cisalhamento, para uma fibra do CG, então do centroide, utilizando a mecânica dos sólidos e a teoria de elasticidade, depende da relação entre B e H. Para relações entre B sobre H igual a 0,5, o erro é de 3%, enquanto para uma relação de B sobre H igual a 20, esse erro é de 40%. Como nas aplicações de engenharia, as seções transversais são geralmente projetadas com baixa relação B sobre H, para se obter altos valores de momento de inércia, o uso da equação desenvolvida não traz grandes erros. Bom, outro aspecto, referente aí às limitações, diz respeito às vigas com contornos irregulares, Bom, ou contorno não retangular. Considerando um elemento infinitesimal que tem uma das faces localizadas na superfície externa da viga, veríamos, utilizando a teoria da elasticidade, que a orientação da tensão de cisalhamento seria diferente da que obteríamos com a mecânica dos sólidos, devendo ter uma maior inclinação, como está indicado aqui na figura. Mais uma vez, para os nossos problemas usuais, as nossas vigas estarão dentro dessas limitações, principalmente porque nós iremos trabalhar com seções aí simétricas, com contornos retangulares, tá bom? Então, obrigado mais uma vez por assistir esta parte da unidade, a parte 2 da unidade 8. Falta ainda a parte 3 e depois vamos fazer os exercícios para isso tudo ficar mais claro, tá? Não percam a aula de exercícios, que é a mais importante. Então, obrigada, tchau, tchau.